Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque eu criei uma playlist só de como se ingressar na bruxaria. Finalmente voltamos com essa série que ela não estava perdida, tá? Ela não estava abandonada. Ela só estava no cantinho dela esperando o momento certo para voltar. E o momento certo foi de como criar o meu altar, que foi uma coisa que muitas pessoas pediram e realmente se encaixa aqui em como se ingressar, como entrar na bruxaria. Então, se você quer aprender como fazer o seu, se você já tem o seu e quer ver se tá certo, porque não existe certo e errado na bruxaria, vou explicar isso tintim por tintim, ponto por ponto, então vem comigo. Quando nós falamos de altares, rapidamente nos remetemos à bruxaria, a religiões pagãs, incenso, velas, castiçais, candelabros. Nós conseguimos pensar muito além naquela coisa rebuscada e bonita, porém podemos fazer uma correlação bastante simples com uma religião que nos acompanha desde que éramos pequenos. Todo mundo tem uma tia ou uma avó que tinha aquele cantinho na casa, aquela escrivaninha, um cantinho da casa numa estante que tinha seu Santo Antônio, seu Santo Expedito, uma velhinha, aqueles cartazinhos de orações, tinha o seu copo de água que colocava em cima da TV, enquanto o Padre Marcelo rezava a missa. Aquele também é um altar, é um tipo de altar. Nós temos altar de todas as religiões e falaremos da bruxaria e também da Wicca, as diferenças deles, tá bom? E a pergunta simples que temos que fazer agora é por que essas pessoas criam altares? Qual é a correlação que fazemos dele com o mundo espiritual? E é exatamente isso. Quando criamos um altar, estamos estabelecendo fisicamente um lugar onde traremos a nossa espiritualidade física. Será a nossa conexão material com o espiritual, ou seja, estaremos colocando objetos que simbolicamente trarão aquela energia. Representaremos a nossa conexão com os deuses ou com os elementais, dependendo do que você acredita. Existem 3 tipos de altares, e o primeiro deles é o altar fixo. É aquele que sempre está num lugar fixo. Ele está sempre ali na sua escrivaninha, sempre na sua prateleira. Ele não se move, ele pode se alterar, porém ele está sempre naquele lugar. Você não tira ele de lá, a não ser que você se mude ou, enfim, ele está sempre fixo. O segundo é o móvel, que é aquele que você só monta para uma determinada ocasião. Por exemplo, estamos entrando em Samhain. Então, em Samhain eu vou querer ali improvisar muitas vezes. Algumas bruxas têm o seu pequeno altar portátil, onde leva para viagens ou para quando está passando um período fora de casa, que já tem o seu altar. Ou muitas mesmo preferem não ter um altar fixo. Então, alguns também improvisam ali na hora com os elementos que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E também tem as bruxas naturais, que não consideram montar um altar. Elas preferem pegar a natureza como altar, ou seja, ir para algum parque, algum bosque, um lugar, um mar, uma cachoeira, onde representam já lá os 4 elementos, e lá eles fazem suas orações, seus rituais, sua magia. E também as pessoas que não têm, elas fazem dentro da sua casa, em meditação, sem precisar de nada físico. Essa é a conexão mais difícil, porque quando criamos um altar, procuramos uma facilidade na conexão. Ou seja, se eu estou aqui com a representação dos 5 elementos, que são terra, fogo, ar, água e espírito, eu consigo ter uma conexão mais fácil, principalmente para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de concentração. É mais fácil que você tenha ali exposto todas as representatividades. É uma maneira mais fácil. E quando você não tem nada, precisa só se desligar do mundo no seu quarto. É um pouquinho mais difícil você incorporar
todos esses itens em um ritual isolado. Colocado aqui os 3 tipos de altar, você já deve ter em mente qual deles você pode fazer. Você é um privilegiado que tem um canto na sua casa que você pode fazer um altar, montar um altar, que está tudo bem. Ok, se você tem que fazer aquele altar só de ritual, que seria o móvel, ok, vamos saber agora como montar esse altar. Eu sempre ouvi falar que os altares são criados através da nossa intuição. Em contraponto, sempre ouvi falar que não se pode colocar no quarto, que não se pode colocar na frente da porta, que não pode colocar na frente do espelho, que não pode isso, que não pode aquilo. E eu estou aqui para explicar por que sim, por que não de algumas coisas. Como nós escolhemos a bruxaria, temos alguns pontos que favorecem a magia. Então, muitos dizem que não pode dentro do quarto, porque a energia quando você dorme, ela é liberada e muitas vezes o seu altar, ele está sobrecarregado de uma energia e é bom que ele não esteja dentro do quarto. A magia refletida é exatamente o mesmo motivo por causa do quarto. Quando você coloca de frente, ele pode ter uma força reversa. Entendido sobre isso? Existem outros motivos pelos quais eles falam sim e falam não. Porém, eu vou explicar aqui o que na bruxaria normalmente, ou seja, pode fazer de um jeito, pode fazer do outro, mas normalmente é como se faz. E aí você pode escolher se você quer fazer de um jeito ou fazer de outro. A Wicca, ela está dentro da bruxaria, então eu vou falar na bruxaria em geral e quando tiver algo específico da Wicca eu vou sinalizar, tá bom? Então, na bruxaria, nós usamos os pontos cardeais para designar onde colocaremos os elementais. Sendo o norte, nós colocamos terra, no sul colocamos fogo, no leste colocamos ar, e no oeste colocamos água, e no centro temos o espírito. E por que sempre dizem que colocamos o altar virado para o norte? Primeiro que quando você for montar o seu altar, é legal que você tenha uma bússola. E existem aplicativos de bússola, então fique tranquila. Indicando aplicativos, eu indiquei um que é da Lua, que também tem lá onde guiar, tá bom? Então, por que virado para a terra? Por que para o norte? Bom, o norte, a terra, significa poder. É de onde vem o poder. Então, se você quer potencializar os seus poderes, os seus rituais que normalmente serão feitos no seu altar, é legal que ele esteja virado para o norte. E algumas bruxas preferem deixar o seu altar virado para o leste, que é onde nasce o sol, que é uma nova energia. Então, se você quer potencializar, você escolhe o norte. Se você quer renovar energias, trazer sempre algo novo, algo revigorante, posiciona ele no leste. Conforme, na Wicca, conforme o ano vai se passando, temos os sabás, o nosso altar é sempre modificado. Então, você pode colocar, dependendo da lua, dependendo do seu sabá, dos seus propósitos, você pode alterar ele de lugar. Mas se você quer muito um lugar e você, não dá pro leste, não dá pro norte, só dá pro sul ou pro oeste, fique calmo, porque a energia sempre vai encontrar o lugar certo. Eles não são idiotas, eles vão sempre atrás da onde estiver o seu altar. Então, esses pontos eles foram criados para potencializar e os outros 2 eles não são para minimizar. Então, fique tranquilo perante a essa informação, tá? Agora vamos falar sobre os 5 elementos e como representá-los no altar de uma maneira simples e não tão sofisticada e robusta como nós vemos em vários altares que nos inspiram no Pinterest da vida. A primeira representação no norte é a terra. E a terra nos liga com as plantas, flores, com as pedras, sendo elas esculpidas, polidas ou elas no bruto. Todos e qualquer um deles é ok, serve muito bem para representar a terra. Conforme nós vamos aprendendo, vamos tendo outras representatividades
e outras percepções dos elementos e elas vão se encaixar exatamente na sua intuição, porque independente de todas as regras, a sua intuição vai sempre estar à frente, tá bom? E vamos para o próximo elemento, que é o ar. O ar podemos interpretá-lo como uma essência, com incenso, com sino, aqueles sinos ao vento, e também com penas não retiradas de animais bruscamente ou carinhosamente. Não retire penas de animais, deixe que ela caia, encontre e pode usar, tá bom? Só um adendo aqui. Fogo, que são velas. Na Wicca podemos usar, inclusive, velas de cores diferentes para explicar o caminho da mãe na roda do ano. Por exemplo, no estado dela de donzela, você pode usar uma rosa branca, uma vela branca. Quando ela atingir a maternidade, você pode usar a vermelha, e no modo anciã, a preta, que vai ser uma simbologia legal para o seu ritual, tá bom? E também temos a água, que podemos usar um copo de água, um castiçal com água, ou até elementos do mar, que seriam conchinhas, coisas que remetem à água e o mar, que são boas pedidas também. E no final temos o espírito. Você pode colocar um pentagrama, uma espiral, que é da Wicca, você pode desenhá-lo, que ele vai ter o seu significado independente de como ele foi criado ali, tá bom? Que o que importa é a sua intuição e como você faz, e não o que você usa ou o material que ele é feito, tá bom? Então, relembrando, se você começou agora e você já quer criar um altar para a próxima lua cheia, a próxima lua nova, o que você estiver planejando e queira fazer para já, ou você está viajando e quer fazer isso, e precisa que seja algo simples, vamos lá. Vamos pegar um elemento terra. O que eu posso usar com o elemento terra? Uma pedra. Se você ainda não tiver alguma pedra, tipo uma ametista, se você não tem cristal, você pode usar sal. Sal grosso, você pode usar como elemento terra, tá bom? Ou uma planta, se você tiver um vasinho de rosas, de violeta, já serve como elemento terra. Elemento ar. Você pode acender um incenso. Se não pode acender um incenso, pode pegar algum aromatizador até de baunilha, algo que você tenha por perto, que represente o ar pra você, tá bom? Você também, eu vou falar isso depois. Próximo elemento, fogo. Acender uma vela ou ligar uma pequena luz que vai representar aí o fogo. E por último, água. Você pode pegar um copo e encher de água. E por fim, desenhar um pentagrama. E para Wicca, desenhar os deuses. Quando eu falo para vocês desenhar, a sua predisposição a fazer isso acontecer, ela já energiza a sua representatividade, independente se você tem ali todos os materiais ou você não tem nenhum. Assim também eu falo para todas as representatividades que usamos pelos elementos. Nós não precisamos ter incenso, vela, água. Nós podemos desenhar coisas que remetem a isso e criar lá toda a sua disposição num altar ou no chão, naquele espaço em cima da cama, que você vai fazer suas adorações ou vai fazer seus pedidos, suas orações. O que importa sempre é a sua intenção, o seu coração, o que você quer fazer naquele momento. Independente se você vai ter vários objetos, castiçais, aquela toalha de veludo, independente disso. Porque para o mundo espiritual, não importa o quanto você tem, importa o quanto você dá. De bom grado, é bom lembrar. Então, aqui explicado como você pode montar o seu altar, também temos os poréns. Porque é um lugar seu. Então, ele não existe uma regra concisa. O que significa? Que aqui nós colocamos os 5 elementos, que é o como você faria o seu ritual, como você disponibilizaria
os elementais no seu altar. Porém, não é só isso. Na Wicca, nós usamos o lado esquerdo para o feminino e o lado direito para o masculino, e onde você colocaria a representatividade do deus e da deusa, que eles sempre têm que estar no seu altar, sendo a lua para a deusa e o sol para o deus, o objeto feminino, estátuas feminino e masculina para os deuses, uma vela para a deusa e uma vela para o deus. Ele sempre tem que estar no seu altar wiccano. Agora, se você é um bruxo que tenha outras vertentes, coloque essas outras vertentes no seu altar. Duendes, bruxas, existem pessoas que usam Iemanjá, por exemplo, como representatividade dos mares, né, da água. Isso tá certo. Tem gente que tem uma bruxa específica simbolizando a deusa. Isso tá certo. E deuses egípcios, deuses de outras vertentes que você queira colocar no seu altar. Não necessariamente representando algum elemento, mas porque você gosta, pode deixar lá. Várias pedras, pode deixar lá. Se você tiver um caldeirão, pode deixar ele no meio, simbolizando o espírito, também é ok. Então não existe jeito errado de se montar um altar. Lá são as coisas que você acredita, as coisas que te trazem coisas boas, e é onde você vai deixar o seu cantinho mágico, o seu cantinho espiritual. E é no seu altar que você vai olhar todas as manhãs, depois que você sair do seu quarto, se você resolver mesmo não montar no seu quarto, e vai sentir energias boas vindas deles, e vai trazer energias boas para o seu altar, independente do que você queira fazer com ele, se é apenas orações, se é apenas um canto de decoração, se você vai fazer magia, se você vai fazer rituais, ou se simplesmente vai ficar ali como um lugar de admiração. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco de como criar essa representatividade, como criar um altar, por que criar um altar. E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários um próximo assunto para colocar no como se ingressar na bruxaria, que vocês têm dúvida e acham que eu posso resolver. Deixa aqui nos comentários, deixa like, se inscreve no canal. E eu já coloquei uma playlist que vai estar aqui já falando: olha, esses são outros vídeos de como se tornar um bruxo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. E é isso, we're again.